E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Disse o apóstolo Pedro, quando escrevia sua carta universal. Estamos a um passo do grande arrebatamento. O mundo inteiro está sendo devastado pelo coronavírus. Igrejas evangélicas fechadas, firmas paradas, famílias passando fome. Estamos indo para uma quebra mundial, a uma falência global. Mas em meio a este caos, milhões de santos estão olhando para os céus. O que esse povo espera? Milhões de crentes espalhados no mundo inteiro estão aguardando o grande arrebatamento. Será a subida da igreja ao encontro do Senhor sobre as mais altas nuvens do céu. Os anjos, arcanjos e serafins tocarão as suas trombetas, e a igreja remida, lavada no sangue de Cristo, voará os milhões da terra, de rumo às nuvens do céu, ao encontro do Senhor sobre as altas nuvens do céu. O arrebatamento será o maior acontecimento da história da humanidade. Enquanto os Bilderberg, os homens mais poderosos do mundo, planejam uma execução mundial, eles querem exterminar 80% da população do mundo. Enquanto eles estão preocupados com recursos financeiros, a igreja se prepara para o maior acontecimento da história da humanidade. Enoque, um dos primeiros profetas de Deus que pisou nesta terra, ele profetizou e disse: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. O apóstolo Paulo, quando estava ainda aqui na terra, ele disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento está mais próximo do que nunca. O mundo inteiro está assombrado com o coronavírus. Milhares de pessoas morrendo, e entre essas mortes, muitos crentes já foram para a glória. Muitos crentes pegaram o coronavírus por permissão de Deus, para que esses cristãos alcancem uma ressurreição melhor. Mas a pergunta que muitos fazem: quem vai fazer parte do arrebatamento? Quem são os crentes que adentrarão aos portões do céu? Segundo as palavras do Senhor Jesus, só vai poder fazer parte do arrebatamento crentes perfeitos, crentes limpos de coração, crentes puros, crentes verdadeiros e consagrados, crentes que não se curvam a Baal, crentes que têm as suas vidas consagradas na presença de Deus, crentes que mantêm uma vida de leitura da Bíblia e oração, crentes que se esforçam para obedecer na risca a palavra de Deus. Somente os crentes perfeitos, sem defeito, sem mácula, sem manchas, somente esses poderão fazer parte do grande arrebatamento.
O Senhor Jesus, ele diz em seu sermão: bem-aventurado os puros de coração, porque esses verão a Deus. Segundo as palavras de Jesus, ele declara que somente os puros poderão ver a Deus. O que é um coração puro? Um coração puro é um coração de criança, um coração que não guarda mágoa, um coração que não guarda ressentimento, um coração que não maquina pensamentos viciosos, um coração limpo, um coração que não guarda ódio, um coração que não guarda rancor. Quantas pessoas vingativas, cruéis, que não perdoa quem lhe ofendeu. Esses jamais poderão participar do arrebatamento. As pessoas que vão participar do arrebatamento são pessoas que têm um coração parecido com um coraçãozinho de criança. Coração perfeito, coração puro, coração sem ódio, coração sem vingança. O Senhor Jesus, quando estava nesta terra, ele disse: se vocês não se fizerdes como criança, de modo nenhum vocês poderão entrar no reino do céu. O que Jesus estava dizendo? É porque criança não guarda ódio, criança não guarda mágoa no coração, criança não marca momentos de se vingar contra o seu próximo. O Senhor Jesus disse que os verdadeiros seguidores de Deus são conhecidos porque eles sabem amar uns aos outros. Um coração dominado pelo ódio, ele se torna uma arma perigosa nas mãos de Satanás. O apóstolo Paulo, ele disse: tenham cuidado para que em meio ao ódio não crie raiz de amargura em seu coração. Você sabe qual é o remédio para eliminar esta mágoa do teu coração? Você não sabe? Eu vou dizer. O remédio contra a mágoa, contra o ressentimento, o remédio contra esta dor e esse desejo de vingança do seu coração, você sabe qual é o remédio? É o perdão. É o amor, é a misericórdia, é você olhar para o seu próximo e ter compaixão daquela pessoa, é você liberar o perdão para que o ódio saia do teu coração. O Senhor Jesus, em suas palavras, ele disse: se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Então o Senhor Jesus, ele declara no início do seu sermão: somente os puros de coração, esses verão a Deus. É por isso que o Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, o Senhor Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele explica o porquê. Ele diz: muitos vão dizer naquele dia: mas Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não curamos os enfermos? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nas palavras de Jesus, quando ele está terminando o seu sermão da montanha, ele diz: bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra e as praticam. E aquele que ouve a palavra e obedece é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, de acordo com os ensinos de Cristo, as pessoas que vão entrar no reino de Deus não é quem diz ser crente, são aqueles que obedecem à palavra de Deus.
Satanás, ele diz que é crente. Satanás, ele crê em Deus que estremece, mas não obedece. Não são poucos os milhões de crentes que citam a Bíblia de cor, que sabem falar bem, sabem cantar bem, sabem pregar perfeitamente, mas a prática da vida, em termos da palavra de Deus, esses cristãos estão reprovados. Por que você acha que Deus se irou contra as igrejas evangélicas? Hoje, milhões de templos evangélicos estão fechados. Por quê? Porque Deus está irado contra essas pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço, mas as suas atitudes são más. São pessoas cruéis, são pessoas vingativas, são pessoas que não sabem fazer o bem, vivem fazendo mal, vivem ofendendo o seu próximo, vivem machucando as pessoas que estão perto de si. Então são pessoas que conhecem a palavra de Deus, dizem que são cristãos, mas servem a Satanás. Coração dominado pelo ódio, coração dominado pela vingança, quem mora nesse coração não é o Espírito Santo. Quem mora nesse coração não é o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele só habita em um coração puro, em um coração humilde, em um coração meigo, em um coração misericordioso. É por isso que o Senhor Jesus disse: todas as vezes que vocês forem orar, e vocês se lembrar que vocês têm alguma coisa contra alguém, libere o perdão. Por quê? Porque no livro de Provérbios, capítulo de número 28 e o versículo 9, está escrito que quem rejeita os ensinos de Deus, até a oração deste crente se torna abominável diante de Deus. Práticas abomináveis não é somente o homem se deitar com outro homem, não é somente uma mulher fazer relações sexuais com outra mulher. A prática abominável diante dos olhos de Deus é você, como crente, saber o que a Bíblia ensina para você fazer e você não faz. Devido você não praticar a palavra de Deus e não praticar fazer o bem, a tua oração diante de Deus fede como carniça, como podridão. Deus não recebe sacrifício de um povo que não lhe obedece. Dia 5 deste mês, os pastores do Brasil fizeram um jejum nacional, na tentativa de enganar Deus. Mas no livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 14, está escrito que no momento em que Jeremias foi orar pelo povo, Deus disse para Jeremias: olha, Jeremias, não adianta você orar por esse povo, porque este povo não deixa o pecado. Então as igrejas evangélicas hoje estão fechadas porque estão na ira de Deus. Deus está irado contra os pastores do Brasil, não somente contra os pastores, mas contra os membros das igrejas, que dentro da igreja se comportava como crente e fora da igreja se comportava como ímpio, dava mau testemunho de vida. Os vizinhos viam o mau testemunho desses cristãos. Pastores corruptos e cruéis, fazendo fortunas e fortuna, e muitos irmãos passando necessidade dentro da casa de Deus. Estamos prestes ao arrebatamento da igreja, e a pergunta é: quem vai fazer parte do grande arrebatamento? Quem vai poder ver Jesus sobre as nuvens e voar ao seu encontro? Quem vai poder participar da grande ceia lá no céu? A resposta é essa: somente os crentes puros de coração, crentes misericordiosos, crentes que sabem praticar a palavra de Deus, crentes que sabem fazer o bem. No momento em que você deixa de fazer o bem e faz o mal, você está se entregando a Satanás.
O apóstolo Paulo disse: se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se ele tem sede, dá-lhe de beber. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal fazendo o bem. Neste momento em que você escuta este áudio e vê este vídeo, existem milhões de crentes, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, irmãs de círculo de orações que estão no fogo do inferno. Crentes que cantavam bonito, crentes que pregavam bonito, crentes que tinham uma agenda de pregação lotada, hoje estão no fogo do inferno, porque eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, mas na prática eram reprovados, eram pessoas cruéis, pessoas vingativas, pessoas maldosas. Por isso, meu amigo, você vê o que a Bíblia nos ensina. Se nós não se tornarmos como criança, puros como bebê, nós não poderemos entrar no reino dos céus. O Senhor Jesus, ele disse: se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês vão poder entrar no reino dos céus. Lembre-se de uma coisa: Satanás, ele pecou uma vez no céu e foi o suficiente de Deus o expulsar do céu sobre a terra. Hoje existem centenas de anjos que se rebelaram contra Deus, que estão presos em cadeias eternas. Por quê? Porque pecaram contra o Senhor. Todos nós pensamos em ter uma igreja perfeita, em se congregar no meio de um monte de crentes, tudo perfeito, tudo santo. Este sonho só vai se realizar no céu, porque no céu só entra crentes perfeitos, crentes puros, limpos de mão e puros de coração. Somente os crentes santos, perfeitos, imaculados, sem defeitos, sem ter nada de ninguém lhe acusar, somente esses herdarão o reino do céu. Jesus, ele não vem buscar crentes impuros. Jesus, ele vem buscar crentes perfeitos. Por isso que o Senhor Jesus disse: se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Então o Senhor Jesus, ele vem tirar do meio do mundo, do meio dos crentes, ele vai levar somente os crentes verdadeiros e os crentes fiéis. Dizer que é crente é fácil, pregar é fácil, cantar bonito é fácil, mas aqueles que agradam a Deus são os crentes que lê a palavra e as pratica, crentes bondosos, crentes misericordiosos, crentes que obedecem na risca a palavra. É por isso que Deus está nos dando tempo de nós se arrepender, porque Jesus, ele vai dar ordem para a igreja subir. Está chegando a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. E todos os crentes fiéis e consagrados, seja onde eles estiverem, nas capitais, nos interiores, nas ilhas, aonde eles estiverem, os crentes verdadeiros e fiéis, que estão com suas vidas em pé na presença do Senhor, crentes bondosos e misericordiosos de corações puros, eles ouvirão o chamado do nosso Senhor Jesus e voarão ao encontro do Senhor sobre as mais altas nuvens. A pergunta que não quer calar: quem vai fazer parte do grande arrebatamento? A resposta: somente os crentes limpos de mão e puros de coração, crentes verdadeiros, crentes santos, crentes consagrados. Os demais que não conseguem chegar à santificação jamais herdarão o reino de Deus.